Bom dia, meus irmãos queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre a sua vida, neste dia, em tudo quanto você for fazer, que a presença gloriosa dEle esteja presente na sua vida, na sua casa, em todo lugar por onde você for. Seja a luz, luzeiro de Deus, ilumine o ambiente, para que ele possa ser transformado por esta presença da luz de Cristo no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você seja esse emissor de luz que ilumina as trevas por onde você for, os ambientes por onde você andar, em nome de Jesus. Estamos falando sobre a origem de tudo e o título hoje é O Princípio da Separação. Falamos ontem sobre o primeiro dia, separação entre a luz e as trevas. Hoje, meus amados, o segundo dia do princípio da separação. A separação entre águas e águas. Fiquem bem atentos no que a palavra de Deus vai ministrar a mim e a você, os nossos corações, amém? Não deixe de dar joinha no meu canal, ativar os sininhos da notificação e dividir, que é o mais importante, que é o sonho do meu coração, que essas palavras ministradas pelo nosso Deus, porque a palavra não é minha, nem sua, a palavra é de Deus. Mas a Bíblia fala, irmãos, que a palavra de Deus, na sua boca, na minha boca, ela é poder de Deus, porque nós estamos transmitindo aquilo que Deus, a sua palavra, tem transmitido a nós. E nós estamos aprendendo com Deus a sua palavra. O Espírito Santo, o agente da palavra, lá na criação, ele é o nosso mestre, o nosso professor. Creia nisso, assim que eu estudo, na dependência do Espírito Santo de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E hoje nós vamos falar sobre o segundo dia, separação entre águas e águas. No versículo 6, nós lemos assim: Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Eu faço uma pergunta a você, como eu faço a mim mesma. O que é o firmamento? A resposta é a atmosfera, o espaço que separa a terra das nuvens, né? Quando você e eu olhamos para o alto, para os céus, nós vemos o firmamento, nós vemos as nuvens. Então Deus criou o firmamento para separar águas e águas. Mais uma vez, queridos, aqui nós temos o princípio da separação. A primeira separação que nós falamos ontem foi entre luz e trevas. Agora, entre águas e águas. Qual é a diferença entre águas e águas? Quero dizer para você o seguinte: a explicação está nos versículos 7 e 8. Por isso eu chamo a sua atenção que toda vez que você for ouvir esses estudos, acompanhar esses estudos, você tem que pegar a sua Bíblia e lê-la. Porque às vezes não dá para eu ler todos os versículos, porque o áudio fica muito extenso. Mas aqui diz assim no versículo 7 e 8, né? Do capítulo 6 de Gênesis. Diz assim: Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Isso está na Bíblia. Então, nós temos as águas de debaixo do firmamento, que são as águas dos mares, dos grandes lagos, dos rios, e as águas sobre o firmamento, que são as águas das nuvens. E o estudo fala para a gente o seguinte, que a agricultura, ele depende das águas de cima para produzir.
São as águas da chuva, como tivemos ontem, uma chuva muito forte aqui, né? Nas regiões secas, onde faltam as águas de cima, não há vida vegetal, não há produção de alimentos. Nós sabemos muito bem disso, né? Nós não precisamos conhecer tão a fundo tudo, mas nós somos pessoas inteligentes. As águas de cima são os reservatórios, são águas que trazem vida às plantas, vida à terra, que rega a terra, que lava a terra, que limpa a atmosfera, não é verdade? Agora eu quero falar no âmbito e no sentido espiritual. Essa separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento significa separação da esfera satânica e da esfera celestial. Lembre-se de que as águas debaixo do firmamento são as grandes massas de água, aonde é bíblico isso, moram os demônios. E sobre o firmamento representam a esfera celestial divina. Por isso, irmãos, em nossas vidas nós precisamos separar, discernir as esferas do maligno, né? As esferas satânicas e a celestial. E quero conferir com vocês, falar para vocês, e para mim mesmo, quando eu estava estudando esse livro, a sua vida e a minha vida estão separadas, como diz a palavra de Deus, entre águas e águas. Nós vamos encontrar, amados, no livro de Colossenses, sabe, capítulo 3, o versículo 1 e 2, que diz assim para nós, olha: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que diz o texto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha que coisa linda. Assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Se você olhar para o chão, o que você vai ver? O que nós vemos quando olhamos para o chão? Nós podemos ver muitos insetos, baratas, formigas, escorpiões, cobras, minhocas, muitas coisas. Muitas coisas assim, répteis rastejantes, que são até imundos muitas vezes, não é verdade? A maioria desses que eu citei. Então, colocando no âmbito espiritual, se você e eu não mudarmos a nossa postura de estarmos olhando só para baixo, nós vamos estar com a nossa mente, o nosso coração cheios dessas coisas peçonhentas, eu vou usar esse termo. Mas Jesus, Ele quer que você e eu, como Ele falou para os discípulos, eu falo para você e para mim. Vamos levantar a nossa cabeça e olhar para o alto. Porque é lá do alto é que você e eu vamos receber de Deus todo o ensinamento. Ele falou assim para os discípulos no livro de João, no capítulo 4, no verso 35, levantai os vossos olhos. Amados, nós temos que levantar as nossas cabeças, os nossos olhos, para as coisas que são lá de cima. Fazer separação, irmãos, entre águas e águas. A Bíblia diz que o homem não pode receber nada que não venha lá do alto, que não venha do Pai das luzes, que não venha dos céus. E eu faço uma pergunta a você nesta manhã. Em que tipo de água você está? Nas águas de baixo ou nas águas de cima? Queridos, Deus quer nos abençoar. Você e eu temos que tomar atitudes diariamente e seguir o princípio da palavra de Deus, o princípio da separação. E assim, então, nós vamos estar frutificando. Eu vou voltar a dar o exemplo das águas. Temos as águas debaixo do firmamento, que são as águas dos mares, dos grandes lagos e dos rios, das represas, né? E as águas sobre o firmamento, que são as águas das nuvens, e que
todo o agricultor, todas as agriculturas dependem dessas águas de cima para que elas possam produzir. Nós não somos talvez agricultores, mas nós muitas vezes plantamos uma hortinha, plantamos um vaso bonito de flor, uma árvore, e você e eu sabemos que ela precisa ser regada com as águas do firmamento, com as águas que estão sobre as nuvens. Então, as águas de cima, elas são os reservatórios. São águas que trazem vida às plantas, vida à terra. E eu e você temos que receber as águas da palavra de Deus, que vem lá de cima, que vem de Jesus Cristo. Ele quer te abençoar. Só que nós temos que tomar atitudes, você e eu, de seguirmos os princípios da palavra de Deus, da separação, separar águas de águas. E assim, recebendo a água de cima. A água é a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra escrita, essa que eu estou ensinando aqui, que eu sou ensinada para ensinar. Você tem que recebê-la para que a sua vida seja uma vida frutífera, não uma vida morta. A vida de Deus está em você e em mim, na pessoa do Espírito Santo. Ela é regada pela palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo assim, bem simples. Você não precisa tomar água toda hora, ainda mais nesse calor que nós estamos, para que seu corpo fique protegido, para que o seu corpo fique saudável. Assim, você precisa comer alimentos saudáveis. Nós também precisamos beber da água da vida. Precisamos da vida de Deus em nós. E essa vida de Deus, ela é regada dentro de nós, porque ela já está dentro de nós, já está dentro de você. Eu tenho feito apelo aqui. Quem está ouvindo essa palavra, esse ensinamento e que não entregou a sua vida para Jesus, faça isso imediatamente. Faça uma oração entregando você mesma, você mesmo para Jesus e beba da água da vida para que você fique alimentado, saudável e que a sua vida possa frutificar. Você e eu seremos frutíferos quando nós bebermos e quando nós aprendermos a separar as águas das águas em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Seja abençoado, seja frutífero e que essa palavra não só possa te alimentar, mas também possa, sabe o que, irmãos? Irmãs, transformar você e a mim em nome de Jesus. Amém? Seja alimentado, seja uma pessoa frutífera, seja uma pessoa aonde a palavra de Deus tenha lugar no seu coração, no seu espírito, para que você frutifique não só para Deus, não só para a sua casa, para a sua vida, mas também na vida de outros, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.